O que vale mais a pena? Investir diretamente em ações no exterior ou através de BDRs? Imagine você ter acesso a empresas como Apple, Coca-Cola, Google e Amazon sem sair do Brasil. Isso é possível com os BDRs, que é um acrônimo para Brazilian Depositary Receipts, que são uma porta de entrada simplificada para o mercado global. Mas será que essa é a melhor opção? Talvez você se pergunte se não seria mais vantajoso investir diretamente em ações no exterior. Afinal, ter uma conta em uma corretora internacional e negociar diretamente nos maiores mercados do mundo oferece uma gama ainda maior de possibilidades e uma proteção extra contra as flutuações da nossa moeda. Bom, nesse vídeo eu vou te guiar por esses dois caminhos, BDRs e investimentos direto no exterior, para que você possa decidir qual se alinha melhor aos seus objetivos e perfil de investidor. A gente vai ver as vantagens e desvantagens de cada alternativa e entender como cada uma pode impactar os seus investimentos. Bom, me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guinvest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu tô aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E também já comenta aqui se você já investe em BDRs ou em ações direto nos Estados Unidos. Para começar, vamos aos detalhes dos BDRs e descobrir por que eles podem ser uma escolha estratégica para começar a diversificar o seu portfólio internacionalmente. Os BDRs são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras. É como se você estivesse comprando um bilhete que te dá direito a usufruir dos lucros e dos riscos dessas ações, sem precisar abrir uma conta lá fora. Isso facilita muito a sua vida, porque você pode diversificar seus investimentos de forma simples e prática, negociando tudo em reais aqui no Brasil. Bom, existem dois tipos principais de BDRs, e é importante entender a diferença entre eles. O primeiro deles são os BDRs patrocinados. Aqui, a própria empresa estrangeira está envolvida na emissão dos certificados. Elas buscam uma instituição no Brasil para cuidar de todo o processo. É uma parceria que garante que a empresa está ciente e participando da negociação dos seus títulos no mercado brasileiro. O segundo tipo são os BDRs não patrocinados. Nesse caso, uma instituição financeira brasileira compra um lote de ações estrangeiras e emite os BDRs sem a necessidade de envolvimento direto da empresa emissora. Isso significa que a empresa lá fora pode nem saber que os seus papéis estão sendo negociados no Brasil. Aqui alguns exemplos de empresas com BDRs na B3. Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Netflix, Tesla, Disney, Nvidia e a Visa. Então esses são apenas alguns exemplos, mas a lista é bem extensa. Ter a possibilidade de incluir essas empresas no seu portfólio sem ter que abrir uma conta no exterior é uma tremenda vantagem. Bom, mas vamos lá. Quais são as outras vantagens de você investir em BDRs? Primeiro, facilidade de acesso e operações em reais. Investir nas maiores empresas internacionais sem precisar abrir conta em corretora no exterior. Então, as operações realizadas vão ser diretamente em reais, evitando complicações com o câmbio. Segunda vantagem, diversificação sem complicações cambiais. Então, você vai ter uma exposição ao mercado internacional, mantendo o seu dinheiro em reais. É uma proteção contra flutuações cambiais, mantendo o patrimônio mais estável. Terceira vantagem seria os dividendos e relatórios em português. Então, você vai ter uma participação nos lucros das empresas estrangeiras através dos dividendos. Vai ter recebimento de relatórios, balanços e outras informações financeiras, tudo em português, facilitando a sua vida e também a sua tomada de decisões. Quais são as desvantagens de você investir em BDRs? Primeira delas, uma menor gama de opções de ativos. Investir em BDRs significa que você tem acesso a um número limitado de empresas estrangeiras. Atualmente, na B3, nós temos cerca de 900 BDRs disponíveis. Até parece bastante coisa, mas quando a gente compara com as bolsas americanas,
a gente vê que lá eles têm mais de 8 mil ativos. Então fica bastante claro que a oferta é bem mais restrita. E isso limita a sua capacidade de diversificação, que é algo crucial para qualquer portfólio mais robusto. Segunda desvantagem, um possível descolamento de preços e menor liquidez. Então, o preço do BDR pode não refletir exatamente o preço da ação lá fora. Às vezes, esse descolamento pode ser significativo, fazendo com que você pague mais ou menos do que o valor real da ação no exterior. Muitos BDRs têm pouca movimentação diária, o que significa que pode ser difícil comprar ou vender grandes quantidades sem afetar o preço. Terceira desvantagem, custos administrativos e tributação dupla. Investir em BDRs envolve uma série de taxas. Você tem as taxas de custódia cobrada pelas corretoras, que podem comer uma parte significativa dos seus lucros ao longo do tempo. Além disso, nós temos a questão da tributação dupla. Nos Estados Unidos, por exemplo, a alíquota de imposto sobre dividendos para investidores estrangeiros é de 30%. No Brasil, esse valor líquido dos dividendos recebidos também vão estar sujeitos ao imposto de renda sobre dividendos, o que pode levar a uma fatia adicional de até 15%. Agora que você já conhece os BDRs, suas vantagens e também desvantagens, chegou o momento de você conhecer os detalhes de como investir diretamente em ações lá no exterior. Quando se trata de expandir os seus horizontes financeiros, investir diretamente em ações no exterior pode ser um verdadeiro divisor de águas para sua carteira. Bom, mas quais são os tipos de ativos disponíveis para você investir lá fora? O primeiro deles são as ações, chamadas de stocks. Não é? Então, o mercado americano ele oferece uma vasta gama de ações listadas nas duas principais bolsas de valores, que é a NYSE e a Nasdaq. E depois nós temos os ETFs. Então, nos Estados Unidos existem mais de 2.000 ETFs disponíveis para investimento. Esses fundos oferecem uma forma muito interessante e eficiente de diversificação. Bom, e quais são as vantagens de você investir diretamente no exterior? Bom, eu vejo o seguinte, primeira vantagem é meio óbvia, que é a diversificação geográfica e setorial bastante ampla. Investindo diretamente no exterior, você não fica restrito às opções limitadas aqui da B3. Um exemplo prático são as ações da Apple ou da Amazon, que têm uma presença global e uma resiliência que as protegem contra crises localizadas. Então, esse tipo de diversificação reduz o risco e aumenta as chances de você encontrar investimentos que prosperem mesmo quando o mercado brasileiro está em baixa. Segunda vantagem de você investir diretamente no exterior, uma maior liquidez de acesso e uma vasta gama de ativos. Então, quando você investe diretamente em bolsas internacionais, especialmente lá nos Estados Unidos, você entra em um mercado com uma liquidez impressionante. Isso significa que é mais fácil comprar e vender suas ações rapidamente, sem grandes oscilações de preço. Terceira vantagem, potencial de valorização cambial e proteção contra riscos locais. Se o real desvalorizar, os seus investimentos em dólar se valorizam automaticamente, protegendo seu patrimônio. Agora que você viu as vantagens, vamos falar então sobre as desvantagens de investir diretamente no exterior. Primeira delas, complexidade e custos de manutenção. Então, abrir e manter uma conta em uma corretora internacional pode ser difícil. As corretoras estrangeiras exigem um processo de abertura de conta que pode ser mais complexo do que as corretoras aqui no Brasil. Segunda desvantagem, no meu entendimento, taxas de manutenção. Então, muitas corretoras internacionais vão cobrar taxas de manutenção que podem variar bastante. Além disso, você vai enfrentar custos para transferir dinheiro daqui do Brasil lá para fora. Terceira desvantagem, câmbio e IOF. Então, sempre que você mandar dinheiro, como eu falei antes, você vai pagar IOF e lidar com a cotação do dólar do dia da transferência. Isso pode impactar significativamente seus custos de investimento. Quarta desvantagem, declaração de imposto de renda. Então, você vai ter que declarar os seus investimentos no exterior na sua declaração de imposto de renda aqui no Brasil, o que é bem mais complexo do que declarar investimentos nacionais. Quinta desvantagem, tributação nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existe também a tributação sobre herança se o seu patrimônio ultrapassar $60 mil. Sexta desvantagem,
Variações cambiais. A flutuação do dólar em relação ao real pode jogar contra ou a favor dos seus investimentos. E a sétima e última desvantagem é a de informação e análise. Acompanhar de perto as empresas estrangeiras, entender os balanços, previsões de mercado e notícias locais pode ser complicado, especialmente se houver uma barreira de língua. Bom, agora a gente vai ver rapidamente uma comparação entre os BDRs e os investimentos direto, para ver qual é melhor para você. Primeiro aspecto, acessibilidade. Nos BDRs é extremamente fácil de acessar. Você pode comprar diretamente pelo home broker da sua corretora aqui no Brasil, sem a necessidade de abrir conta no exterior. No caso do investimento direto, você vai precisar abrir uma conta em uma corretora internacional, o que envolve burocracia. Segundo aspecto, diversificação. No caso dos BDRs, oferecem acesso a várias empresas estrangeiras, mas a gama de opções é limitada comparado ao mercado global. No caso de investimentos diretos, você vai ter um acesso a uma vasta gama de ativos, incluindo ações, ETF, REITs e outros tantos. Em relação ao terceiro aspecto, custos, BDRs não vai envolver custo de câmbio, mas pode ter taxa de custódia e outros encargos administrativos. No caso do investimento direto, vai envolver custo de transferência internacional e câmbio, mas geralmente oferecem maior flexibilidade em taxas de corretagem e menor impacto de custos administrativos no longo prazo. Para quem valoriza a praticidade e uma entrada mais fácil no mercado internacional, os BDRs são a escolha ideal. Eles permitem que você negocie em reais e simplificam a gestão fiscal, proporcionando uma forma acessível de diversificar os seus investimentos sem a necessidade de lidar com a complexidade de abrir conta lá fora. Por outro lado, se você busca uma diversificação máxima e está disposto a aceitar uma maior complexidade, investir diretamente no exterior é a melhor opção. Essa abordagem oferece uma ampla gama de ativos e maior controle sobre as suas escolhas de investimento. Bom, em resumo, a melhor escolha depende de seus objetivos financeiros e também do seu perfil de risco. Então, selecione a opção que mais se alinha com as suas necessidades. Então, caso você precise de ajuda para começar a investir no exterior, eu te convido a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da Guinvest Wealth. Eles vão poder te orientar na adequação da sua carteira com ativos no exterior, garantindo que você esteja aí no caminho certo para atingir os seus objetivos e também atender suas necessidades. E os BDRs, ou o investimento direto em ações, as chamadas stocks, pode ser uma solução para o seu caso. Então, é só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para realizar o agendamento da conversa. Então, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.